bem informado agora no Águia News TV, levando ao conhecimento dos fatos, em primeira mão. Os americanos lançaram pela primeira vez bombas atômicas por alguns motivos, ainda que injustificável. Na época, o Japão era uma das últimas potências do eixo a resistir na Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos estava preocupado com a prolongada duração da guerra no Pacífico. O lançamento das bombas atômicas foi visto como uma forma de acelerar a rendição do Japão e evitar uma invasão sangrenta. Outro ponto é que os Estados Unidos queriam demonstrar poder. O uso das bombas atômicas não apenas permitiria aos Estados Unidos mostrar seu poderio militar, mas também enviar uma mensagem clara às outras potências mundiais, como a União Soviética. Ainda havia uma espécie de retaliação pelos ataques japoneses, como o ataque a Pearl Harbor em 1941. Esses ataques causaram grande impacto na opinião pública dos Estados Unidos e fortaleceram a determinação do governo em buscar uma derrota decisiva do Japão. Prosseguindo na ideia das escolhas das cidades. Em 10 de maio de 45, 3 dias depois da Alemanha se render junto com as potências aliadas e por fim a Segunda Guerra Mundial na Europa, um grupo cuidadosamente selecionado de cientistas e militares se reuniram em um escritório em Los Alamos, Novo México. Com a Alemanha fora da guerra, as mentes do Projeto Manhattan, o qual foi o programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a debater sobre onde a bomba deveria ser detonada. O grupo era conhecido como o Comitê de Objetivos, e a pergunta que se tentou responder foi essencialmente sobre qual das cidades japonesas conservadas demonstraria melhor o poder destrutivo de uma bomba atômica. Leslie Groves, engenheiro do exército americano e encarregado do Projeto Manhattan, considerou desde o final de 44 quais deveriam ser os objetivos do projeto. Em uma reunião preliminar, estabeleceu-se alguns critérios. O projeto de detonação das bombas e o processo de escolha das cidades deveria possuir um valor sentimental para os japoneses, de modo que sua destruição afetaria negativamente a vontade do povo de continuar guerra. Ter algum impacto militar, como destruição de fábricas de munições, concentrações de tropas e outros. O local deveria estar praticamente intacto para demonstrar o espanto do poder destrutivo de uma bomba atômica. E, finalmente, ser suficientemente grande para a detonação de uma arma de magnitude nuclear. Por outro lado, os cientistas do Projeto Manhattan estavam analisando outras questões, como condições climáticas, o tempo, o uso de radares militares e também as cidades prioritárias. Os cientistas apontaram que Hiroshima era o alvo mais intacto, visto que havia ficado de fora da lista de cidades bombardeadas durante a guerra. Dessa forma, concluíram que esta cidade deveria ser levada em conta. Em contrapartida, apontou-se que Tóquio, Nagoya e Yokohama eram inadequadas. Tóquio, por exemplo, já havia sido suficientemente bombardeada, deixando apenas a terra do Palácio do Imperador em pé. Finalmente, um dos cientistas chamado Joyce Stearns nomeou 4 alvos em ordem de preferência: Kyoto, Hiroshima, Yokohama e Kokura. Todas as cidades eram grandes áreas urbanas, capazes de ser efetivamente danificado pela explosão. Também é dito que alguém levantou a possibilidade de bombardear o Palácio do Imperador em Tóquio. Alguns deles acharam uma ótima ideia. Contudo, era militarmente impraticável, pois o que quer que Tóquio fosse e tivesse sido a cidade estava nos escombros. Dessa forma, a ideia foi retirada. Outro dos possíveis objetivos era a cidade de Kyoto, uma cidade industrial com uma população de 1 milhão de habitantes. Também atendeu a maioria dos critérios do comitê. Stearns afirmou que a vantagem psicológica de Kyoto como centro cultural e intelectual faria os moradores valorizarem mais a importância de uma arma nuclear. Por sua vez, a cidade de Hiroshima, com 318 mil habitantes, tinha um apelo semelhante. A cidade era um importante repositório do exército imperial, além de ser um porto de embarque localizado centralmente em uma área urbana de tamanho que poderia sofrer grande dano. Hiroshima também foi a maior que ainda não havia sido bombardeada, uma vez que era cercada por colinas.
Joyce Stearns disse que essas colinas provavelmente produziriam um efeito que aumentaria muito o dano da explosão. Esta reunião apenas tocou nos atributos militares das duas cidades. Para começar, Kyoto, que era a antiga capital do Japão, não tinha instalações militares significativas, mas seus belos templos e edifícios de madeira lhes causavam atração. O general Groves disse: acima disso, Kyoto deve ser a cidade escolhida por possuir um grande valor sentimental para os japoneses. Por causa disso, o comitê concordou unanimemente que a bomba deveria cair sobre um grande centro urbano, cujo impacto psicológico deveria ser espetacular, a fim de garantir o reconhecimento internacional da nova arma americana. O Comitê de Objetivos reuniu-se em outra vez no Pentágono em 28 de maio. Os membros concentraram-se desta vez em fixar o local exatamente onde a bomba deveria cair. Ainda foi debatido que o avião que transportaria a bomba deveria evitar a localização de instalações militares ou industriais, uma vez que os aviões eram pequenos e estariam espalhados. Em vez disso, eles disseram que deveriam tentar colocar a aeronave no centro da cidade selecionada. Foram bastante explícitos sobre isso. Em outras palavras, eles disseram que o avião deveria apontar para o coração da cidade. A comissão rejeitou qualquer sugestão de dar um aviso ou demonstração prévia da bomba no Japão. Leslie Groves, encarregado do projeto Manhattan, compartilhou seu desprezo pelas pessoas, as quais chamou de almas ternas, que defenderam uma manifestação sem combate. Quando a reunião terminou, a comissão não tinha dúvidas sobre onde iria cair a primeira bomba atômica e que esta, além disso, faria algo bíblico: deletar um mapa da cidade. No mês de junho, o comitê elaborou os atributos da cidade de Kyoto. O comitê provisório relatou que era uma típica cidade japonesa, com uma proporção muito elevada de madeira nos distritos residenciais. Havia poucas estruturas resistentes ao fogo, predominando universidades, faculdades, áreas de cultura, assim como fábricas e plantas de guerra. Por conta disso, o comitê colocou Kyoto em uma posição mais alta em sua lista de objetivos. A cidade de Kokura também estava na lista. Kokura tinha um dos maiores arsenais no Japão, cheios de veículos, armas de artilharia militar, gás pesado e supostamente venenoso. Portanto, era o objetivo militar mais importante, obviamente. No entanto, havia outro grupo de alto poder que entrou no debate sobre a escolha das cidades. Este foi o Comitê Interino de Altas Autoridades convocadas pelo polêmico secretário de Guerra, Henry Stimson, para aconselhar o presidente Roosevelt sobre o futuro da energia nuclear para uso militar e civil. No papel, o Comitê Provisório e seus membros detinham o poder absoluto. Além de Stimson, James Byrnes, o representante pessoal do presidente Harry Truman. O Comitê Provisório contou com Arthur Compton, Fermi, Lawrence e Oppenheimer para estabelecer um painel científico a fim de aconselhar nos assuntos científicos. Participaram também das reuniões o general George Marshall e Leslie Groves. Nas reuniões, em meados de junho, Stimson, secretário de Guerra, abriu o encontro com uma nota importante. Não o consideramos simplesmente como uma nova arma, mas como uma mudança revolucionária nas relações do homem com o universo. A bomba atômica pode significar a perdição da civilização, ou um Frankenstein, que poderá nos comer ou poderá garantir a paz mundial. Deve ser controlada e alimentada a serviço da paz. Mais tarde, o físico-cientista Julius Oppenheimer foi convidado para verificar o potencial explosivo das bombas que estavam desenvolvendo. Duas bombas, uma de plutônio e outra de urânio, usavam diferentes métodos e processos de detonação, embora fosse esperado que ambas fornecessem uma carga útil entre 2.000 e 20.000 toneladas de TNT. Contudo, ninguém ainda conhecia seu real poder. Por outro lado, os números e a destruição que implicariam causavam medo ao secretário do presidente, que mais tarde assim o admitiu. James Byrnes disse ainda: além do horror pelas estatísticas, ele meditou sobre a sabedoria ou a loucura sobre compartilhar o segredo com Moscou. Contudo, decidiu seguir sua política que excluía de maneira oportuna os russos e o resto do mundo sobre o segredo atômico. Stimson, enquanto isso, estava pessoalmente preocupado em salvar Kyoto, cujos templos e santuários ele tinha visitado com sua esposa em 1926. Sendo assim, ele pediu para a cidade ser removida da lista de objetivos.
Ele acrescentou que o Japão não era apenas um lugar onde um mapa ou uma nação deveria ser derrotada, e que a bomba deveria ser usada como arma de guerra, e assim ser direcionada a um objetivo militar. Observou ainda que Kyoto não deveria ser um objetivo, já que a cidade é exclusivamente um lugar de casas de artes e santuários. Com exceção de Stimson, nenhum dos membros da comissão fez caso ético, moral ou religioso contra o uso de uma bomba atômica sem aviso em uma cidade indefesa. O tom profissional, a aderência rigorosa à forma e o frio pragmatismo não admitiam argumentos humanitários. Parece que a guerra havia rebaixado todos os envolvidos. Stimson entendia as implicações. Apesar da guerra nuclear, a ideia que no começo havia mostrado firmemente convencido de que a bomba seria usada, depois esta mesma o atormentava. Ele pensava que os Estados Unidos estava perdendo sua bússola moral e que poderiam estar prestes a reivindicar a supremacia militar sobre o mundo. Entretanto, os físicos no painel do comitê científico e outros do grupo conseguiram manipulá-lo. O encontro, que começou com a declaração do novo relacionamento da humanidade com o universo, terminou com sua aprovação do primeiro ataque atômico contra o centro de uma cidade. Por fim, o comitê concordou unanimemente que as bombas atômicas deveriam ser usadas o mais rápido possível, sem aviso prévio e em plantas de guerra rodeadas por casas de trabalhadores ou outros edifícios suscetíveis a danos, a fim de causar uma impressão espetacular no maior número possível de pessoas. Apesar de tudo isso, o destino das cidades ainda estava sendo decidido. Groves acrescentou que Kyoto era uma área suficientemente grande para que se pudesse obter conhecimento completo dos efeitos da bomba atômica e que Hiroshima não era tão satisfatório a este propósito. Por semanas, Groves seguiu referindo-se a Kyoto como uma meta, apesar das instruções claras de Stimson para removê-la da lista. Depois de uma discussão com o presidente Harry Truman, Stimson enfatizou a importância de remover Kyoto da lista, pois a amargura que seria causada por um ato tão indiferente tornaria a reconciliação impossível com o Japão. As tensões que levaram à Guerra Fria já estavam se formando, e o que os americanos não queriam era fortalecer a causa comunista na Ásia. Foi então que Nagasaki foi adicionado à lista de metas em vez de Kyoto. Em 30 de junho, finalmente, Groves relatou com muita relutância ao chefe de Estado-Maior que Kyoto foi removida como um possível alvo de bomba atômica. A eliminação de Kyoto deixou 5 cidades na lista de destino, listadas em ordem de acordo com os critérios da Comissão de Objetivos da Bomba Atômica. A primeira estava Hiroshima, sede do 2º Exército Japonês. Mas a cidade tinha um grande porto de embarque e estava quase no centro de uma área urbana. A cidade de Kokura, por sua vez, possuía um dos maiores arsenais do Japão, fazia dela o objetivo militar mais importante. Yokohama, que também era uma grande área de fabricação industrial, equipamentos de máquinas, aeronaves, refinarias elétricas e de petróleo, e que ainda não tinha sido afetado pelo bombardeio convencional. E, finalmente, Nagasaki. O local montanhoso não era o ideal, mas seus estaleiros da Mitsubishi, onde foram construídos enormes navios de guerra japonês, davam-lhe um forte apelo simbólico. Em 25 de julho de 45, Groves finalizou seus objetivos em uma diretiva emitida ao general Carl Spaatz, o qual era o comandante-geral da Força Aérea Estratégica dos Estados Unidos no Pacífico. O 20º Grupo da Força Aérea lançará sua primeira bomba assim que possível, desde que o tempo permita um bombardeio visual em um dos alvos. Após 3 de agosto de 45, para transporte de pessoal militar e civil, o Departamento de Guerra observará e registrará os efeitos da explosão. Um avião extra acompanhará o avião que transportará a bomba, e outra aeronave de observação permanecerá a vários quilômetros do ponto de impacto. Surpreendentemente, a decisão final foi dada a menos de 1 hora da bomba cair. Um relatório indicando o tempo para 6 de agosto tornou-se Hiroshima o objetivo preferencial da lista, selando assim o destino da cidade. Três dias depois, na manhã do dia 9 de agosto, os americanos lançaram a segunda bomba atômica. O objetivo original era Kokura, mas nesse dia a cidade estava escondida por uma nuvem, então a bomba foi jogada perto de Nagasaki. Parece incrível pensar que uma cidade que nem estava na lista dos objetivos iniciais
foi escolhida devido ao mau tempo em Kokura. Houve ainda outra bomba atômica que seria lançada no dia 19 de agosto. Acredita-se que o terceiro objetivo dessa vez seria Tóquio e possivelmente o lugar exato seria o Palácio do Imperador. Por sorte, o Japão se rendeu no dia 15 de agosto, concluindo assim a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, os Estados Unidos se tornaram a primeira e única nação a usar armas atômicas durante a guerra. Embora a explosão da bomba no Japão tenha marcado o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores sustentam que com ela também começou a Guerra Fria. As explosões em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial não apenas causaram imensa destruição física, mas também resultaram em incontáveis perdas humanas e sofrimento indescritível. Felizmente, o Japão, com sua resiliência e determinação, se ergueu das cinzas e se transformou em uma nação notável. Suas cidades se reconstruíram e seu povo tem demonstrado uma incrível capacidade de superação.